Boa noite a todos. Então, hoje nós temos como a última quinta-feira do mês o nosso palestrante, que muito nos traz o seu conhecimento, o seu antenor verde. Ele vai nos trazer o capítulo 22, que o homem não separa o que Deus uniu, ou Deus juntou, né? O tema é o mesmo. O nosso boa noite a todos. O Jorge já falou, capítulo 22. É um tema bastante polêmico. Você já falou em outras palestras anteriores. E hoje, novamente, vamos aqui. Uma data bastante na cristandade, principalmente a Igreja Católica, em que se comemora praticamente o martírio do Cristo. Nós também, quase como certeza, que compartilhamos naquele tempo para que Jesus fosse crucificado. No entanto, hoje, mais esclarecidos, mais dispostos a compreender os seus ensinamentos, aqui estamos para cooperar com o Cristo nessa grande obra de transformação, seja de mudança no mundo em que nós estamos, esse mundo de provas e expiações, o qual passará a ser um mundo de regeneração. E o Cristo conta com todos nós, seareiros de todas as religiões, comuns, mais diversos segmentos da sociedade, grandes espíritos encarnados por aí, para colaborar nessa hora de transição para um mundo de regeneração. O tema que nós vamos falar é bastante polêmico, no entanto, faz-se necessário para que compreendamos um pouco mais a respeito daquilo que o Cristo disse: não separeis o que Deus juntou. É interessante nós analisarmos que é um dos capítulos mais curtos do Evangelho, não tem comentário nenhum de espíritos superiores, como tem nos demais capítulos, quase que na maioria. Nós encontramos aqui elucidações que Kardec teceu sobre esse tema, sobre não separeis, como também sobre o divórcio. Tem só 2 itens nesse capítulo. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: nós sabemos que Jesus foi tentado de todas as maneiras a respeito de Deus, a respeito dos costumes dos povos na época, e sempre iam experimentar, porque ele estava pregando, trazendo uma religião, ou seja, uma revelação diferente daquilo que até então era seguido. Então perguntaram a Jesus: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ao qual Jesus respondeu: não leste o que está escrito desde o princípio, que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Essa história que a mulher foi tirada da costela de Adão é um mito, isso aqui não existe. Desde o princípio reencarnaram no sexo masculino e feminino. E então perguntaram a isso a Jesus, ao qual daí perguntaram novamente: por que então Moisés dizia que poderia dar-se um escrito de separação e despedir nossas mulheres? Porque Moisés era muito respeitado, ele foi o primeiro personagem a trazer dessas revelações divinas. A primeira é baseada em Moisés, foi um grande médium. Aqueles 10 mandamentos
é quase que seguido por todas as religiões cristãs. A doutrina espírita também não traz, assim, moral nenhuma diferente daquilo que está escrito por Moisés, depois por Jesus, apenas se estuda para que compreendamos mais e melhor a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, um dos objetivos do Espiritismo no mundo é ajudar-nos a compreender Jesus. Quando perguntaram assim, Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedissem vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Isto é, quando a atração de um homem por uma mulher era tudo mais simples, nós não tínhamos ainda desenvolvido orgulho, vaidade, egoísmo, ambição e uma série de coisas que nós, no correr dos séculos, nós fomos acumulando em nossa trajetória evolutiva. E essa é uma das razões porque até hoje ainda existem tantas e tantas separações. É claro, nós vamos depois tecer comentários a respeito do assunto, mas o que foi escrito é isso. Então, entendemos que o que faz nós separarmos são praticamente as paixões humanas, mundanas, aquilo que prejudica a nossa trajetória evolutiva. Que nós precisamos evoluir a ponto de vencermos todos os vícios que se enquadram todos. O orgulho, segundo diz os ensinamentos, é o pai de todos os demais. Orgulho e egoísmo, as duas chagas que barram o progresso moral e espiritual da nossa humanidade. E depois os demais são filhos desses dois grandes vultos que embaraçam a nossa evolução. Então, no Evangelho, nesses capítulos, eu não vou tecer mais comentários, lá está muito claro as elucidações que Kardec colocou lá. Então, o casamento de um homem com uma mulher é da lei natural, para que se substitua os seres que morrem. Agora, a par dessa lei civil necessária para regular na sociedade, a respeito das famílias, como se deve viver duas pessoas para passar para os filhos, também existe outra lei divina, além da lei natural, que é a lei de amor. Deus quis que as pessoas se unissem por amor, para que esse amor fosse transmitido para os filhos e para que os casais em si encontrassem felicidade. Também no livro dos Espíritos, Kardec questionou, que está na questão 695, a respeito do casamento. Pergunta a ele: a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Quando se fala permanente, não quer dizer eternamente. Permanente é permanecer um ao lado do outro até que a morte os separe. E sabemos nós que quando realmente existe amor num casal, ele continua após a morte. Porque o amor só une, não... Às vezes diz que o amor adoeceu. Eu não aceito muito essa colocação, porque quando se ama realmente, o amor só cresce, irradia cada vez mais. Temos que chegar a ponto de amar a todos indistintamente, desde o mais simples até o mais letrado. Todos nós podemos conviver numa harmonia perene, desde que nós libertemos de todas as paixões, de tudo aquilo que embaraça, podemos dizer assim,
o nosso bem-estar. Os benfeitores espirituais responderam o seguinte: é um progresso na marcha da humanidade. Quando você fala um progresso, é um avanço, porque os seres humanos, nós não podemos assim viver segundo, sabemos que fisicamente falando, nós somos praticamente um animal humano, o sangue é igual, Deus está nos animais, como está em nós, está em toda parte. Uma diferença que o ser humano tem a capacidade de raciocinar. E aí é que ele se responsabiliza por tudo aquilo que faz. Essa colocação que muitas filosofias religiosas pregam, que o Cristo morreu para nos salvar, que carregou nossos pecados. Não tem sentido nenhum se nós analisarmos, se nós refletirmos. Será que alguém é obrigado a pagar pecados por outros? Sabemos, segundo a doutrina espírita, que cada qual responde por si. Cada indivíduo é responsável por tudo aquilo que ele faz. Do que semeamos, precisamos colher. Então diz o bom senso que devemos semear o bem, a paz, a harmonia, para que possamos colher felicidade em nossa trajetória, em nossa vida. Kardec questionou mais ainda os benfeitores espirituais. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E responde os benfeitores: o retorno à vida animal. Então, o casamento é um tipo de uma responsabilidade que nós assumimos perante nosso parceiro ou parceira, perante a sociedade e perante Deus, perante a vida. Aqui nós vamos ver o que diz um item no escrito sobre do A ao Z. O que diz aqui sobre o casamento? O casamento é a união permanente de um homem e uma mulher, atraídos por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. Esta união não é uma invenção humana, mas sim o resultado da lei divina que nos criou para o regime de interdependência. Os casais separam. Na realidade, nós vivemos numa espécie de dependência um do outro. Aí a necessidade de um colaborar com o outro em todos os sentidos. Com a união conjugal nasce automaticamente o compromisso de um para com o outro, pois ambos viverão na dependência um do outro. O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas muito mais, um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Aqui, quando você fala em kármicos, nós vamos ver lá naquela colocação de Martins Peral a respeito dos casamentos provacionais, que ainda são, em partes, a grande maioria no mundo em que nós estamos. A responsabilidade conjugal não se resume simplesmente em adquirir um título de mulher e de marido, de mãe e de pai, mas muito mais. O desenvolvimento da compreensão precisa, do desejo sincero e do esforço constante para cumprir da melhor maneira possível os compromissos individuais, visando a um fim único, que é a sustentação da união para a felicidade mútua
dos cônjuges e, consequentemente, a dos filhos. A união conjugal será sempre oportunidade bendita a todas as criaturas humanas no processo contínuo das reencarnações redentoras de desenvolver, aperfeiçoar, purificar e sublimar as energias criadoras do sexo, tendo por base a força motriz do coração renovado no amor de Jesus Cristo. É profundo essas colocações. Voltando ainda lá no capítulo 1, lá relata, no capítulo 22, sobre o casamento, não separeis aqui, sobre o divórcio. É interessante nós analisarmos. O divórcio não tem nada contra a lei divina, porque a finalidade do divórcio é regularizar aquilo que já de fato está separado, legalizar, porque não está interferindo na lei divina. Quando você procura o divórcio, então é que já não está mais sendo sustentado o casamento, e daí a lei tem por dever de legalizar este assunto. E aqui fala que as leis a respeito de casamento não existe em país nenhum, nem nos países que se dizem cristãos, aonde ela seja exatamente igual em todos os sentidos e em todos os tempos. Sabemos nós que as leis mudam de acordo com a civilização, de acordo com a evolução social dos povos, dos costumes. Então a lei precisa ir se adequando. Nós vamos citar lá mais na frente, por exemplo, até alguns anos atrás, não havia possibilidade de realizar um casamento, por exemplo, uma união entre mulher com mulher, entre homem com homem. Hoje já está sendo legalizado, já pode se unir. Também vamos tecer comentários lá na frente, quando nós vamos para as considerações. Falando um pouco a respeito de Martins Peralva. Martins Peralva foi um grande colaborador com a doutrina espírita. Quando eu assinava o jornal Clarim, que eu assinei anos e anos, há uns 50, 60 anos atrás, eu gostava de ler as colunas onde Martins Peralva colocava, em todos os jornais ele colocava a maneira tão simples, tão lógica das suas colocações. E então esse escritor, analisando no mundo espiritual, no mundo físico, os conflitos que existiam nos lares, ele teceu em 5 categorias os casamentos na nossa sociedade humana, dizendo ele que o primeiro que ele coloca ali são os acidentais, são aqueles que não têm vínculo nenhum de encarnações anteriores, em que as pessoas se encontram, se unem, e hoje podemos dizer que está muito mais comum do que era antigamente, porque as pessoas se encontram, quase que não existe aquele período de namoro como era nos meus tempos antigamente, que ia anos e anos namorando para depois realizar os compromissos espirituais. Talvez, não estou dizendo que seja real, até seja mais prático nos dias de hoje, porque aí vai conhecer mais logo o que é um e o que é outro. Mas perante a lei divina, sei lá o que é mais acertado. O que é preciso é que assumamos compromissos para com nossos semelhantes, para com a sociedade, para com a família, para que respeitemos as leis, para que se harmonizemos em família, em casais. Depois vem a segunda colocação que ele fala, que são os casamentos provacionais. No mundo em que nós habitamos, a grande maioria se enquadra nesta fase.
São aqueles casamentos que têm os altos e baixos. Hoje estamos de bem, amanhã podemos não estar muito. São almas endividadas umas para com as outras, que já viveram encarnações anteriores, que já se entrelaçaram, que já se casaram de uma maneira ou de outra, eram familiares, pode não ser como marido e mulher, pode ser como irmão, como pai, como sogra, sogro, tio, mas geralmente estamos ainda neste vai e vem de casamentos provacionais. São aqueles casamentos quando a pessoa, um vive cobrando do outro, achando que a infelicidade que ocorre, a culpa é o parceiro, a parceira e assim por diante. E diz o bom senso que o Evangelho é o melhor remédio para ajudar nós nesses conflitos a vencermos e ir tornando, em vez de ser um casamento conflitado, que possamos aos poucos ir conseguindo fazer com que a nossa união seja mais harmônica, mais feliz, mais progressiva em nossa jornada evolutiva. E ele coloca que a terceira condição são os casamentos sacrificiais. São aqueles que se unem duas criaturas de sentimentos opostos, mas com ligações afetivas de outros tempos em que um dos dois evoluiu espiritualmente falando, moralmente, e o outro se distanciou na retaguarda. Então esse espírito que já evoluiu se propõe a resgatar o outro lá talvez de séculos anteriores, e reencarnam e se unem, e aí um é um anjo de bondade e o outro, que tanto pode ser o marido como a esposa, às vezes é o tempo todo só cobrando, então, mas daí com a convivência, aos poucos, aquele que estava na retaguarda vai mudando, com o auxílio daquele que já evoluiu e vem voluntariamente resgatar o outro. E diz nos textos de Martim Peralva, feliz daquele que consegue levar até o fim uma união dessa natureza, que não é tão fácil, mas existem esses casamentos. A quarta categoria, diz ele, são os casamentos aqueles que já evoluíram e vêm assim para serem felizes aqui na Terra. São os casamentos em que as criaturas às vezes não assumem grandes compromissos na encarnação terrena, mas vêm para consolidar mais e mais essa união. E é bastante comum nos dias de hoje, porque o mundo está evoluindo. Esse mundo aqui está cada vez mais evoluído, podemos dizer, em todos os sentidos. Quando se olha para o lado negativo, representa que está um caos, mas não. É preciso que nós olhemos para o lado positivo de tudo que existe, dos costumes, das leis, da nossa vida no geral. É raro alguma pessoa que vive pensando negativo. A maioria se propõe a ajudar, a ser fraterno, a ser solidário, a cooperar, a trabalhar voluntariamente em prol do próximo. Isso é sinal de evolução. E a quinta classe que Martins Peralva se refere são os casamentos transcendentais. Isso é muito raro existir. São aqueles onde duas almas, dois espíritos evoluíram, que já poderiam estar habitando outros planetas, outros mundos, e por amor à humanidade vêm aqui, se unem novamente e trabalham em prol da coletividade, das pessoas, sem interesse, sem paixões mundanas de nenhuma. Esses são raros. Nós vamos agora a algumas considerações a respeito de casamento.
porque no correr dos anos, da vivência, a gente vai aprendendo com as pessoas, com os livros, com a vida. Então, a gente pode enxergar diversas considerações para nós refletirmos a respeito de casamento. Por exemplo, nem todas as pessoas vêm no mundo para se casar. Muitas não estão programadas nesta encarnação o casamento. Nós falamos também que o amor, segundo o Evangelho relata, é de alma para alma. Quando não existe este amor de espírito para espírito, quando só se liga nas coisas mundanas, passageiras, então é muito comum a pessoa não ir muito longe e, à medida do tempo, às vezes tem a separação. Quando se ama realmente, a pessoa pode envelhecer, pode ficar choringada, o amor é o mesmo, pode partir para outra vida, pode estar na dor, pode estar na pobreza, porque a nossa vida aqui no mundo tem os altos e baixos. Muito difícil uma pessoa que nasce na abundância e consegue a vida toda estar bem financeiramente, sem problemas de sofrimento, sem conflitos no casamento, na família. É muito raro, porque estamos ainda num mundo ainda bastante conturbado. E isto é que Jesus conta conosco para, de uma maneira ou de outra, cooperarmos, podendo assim ser exemplos para outras criaturas, para que podemos ser uma carta viva do Evangelho de Jesus. Como sempre falamos, não é fácil vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou e vivenciou, mas cabe um esforço para cada um, principalmente quando já se conhece um pouco de Espiritismo, que uma das colocações que sempre se fala, que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e esforços para domar as inclinações más. O que são essas inclinações más? São aquelas coisas que trazemos de precedentes existentes, aquilo que não conseguimos vencer ainda. Mas se estivermos se esforçando, estamos no caminho. E tudo é possível, porque tudo é possível aquele que quer, segundo nós ensinou Jesus. Outra coisa interessante que é importante, que quem tem vontade de realizar uma união, imaginar que são duas cabeças pensando, uma diferente da outra, a não ser que, por exemplo, pensar mais ou menos igual, é só nos casamentos afins, aquele de afinidade superior, aquele que está lá na 4ª categoria, que são raros aqui na Terra. Então a pessoa tem que imaginar, se quiser viver uma vida, por exemplo, sem depender de ninguém no momento, sem ter ninguém para compartilhar, então fica assim sozinho. Agora, no casamento, já é preciso ceder. Então, a união se realiza, aí já perde partes da liberdade que possuía. Mas quando vem os filhos, aí a liberdade ainda se restringe muito mais, porque aí já tem que dividir em 3, com a esposa, com os filhos, e principalmente nos dias de hoje, que parece que antes não era tão comum assim. Os filhos hoje dão tanto trabalho para os pais. É muito grande a responsabilidade de ter filhos nos dias de hoje, mas é uma bênção quem pode ter filhos, principalmente
o dever de mãe, nós consideramos um dos mais importantes na vida da mulher é ser mãe. E relata muitas colocações que depois do amor de Deus para com as criaturas, o amor de mãe é o maior do mundo. E geralmente, porque a gente observa que as mães se preocupam com os filhos, parece que a vida toda os filhos crescem, casam, se vão e as mães preocupadas. E não fica só nisso. Depois que partem para outra vida, nós temos observado em trabalhos mediúnicos, por exemplo, a mãe evoluiu espiritualmente falando, espírito de luz, e às vezes filhos lá na retaguarda, lá nos umbrais sofrendo, e as mães orando, pedindo auxílio aos grupos espíritas e resgatando. Então vemos que esse amor é um amor exemplar. Depois do amor de Deus, o amor de mãe, podemos dizer que é o maior. Outra colocação também importante que nós entenda como casais, que ninguém é dono de ninguém. Por exemplo, quem realmente ama, ele liberta a outra pessoa. Mas para que haja isso, uma das coisas mais importantes no casamento em si é a fidelidade. Vemos que lá no capítulo que fala a respeito do casamento, é comum que Jesus ainda recomenda lá que por causa da nossa não evolução espiritualmente falando, a separação tornou-se necessária. Mas principalmente quando existe adultério, quando realmente se ama, um é fiel ao outro, não existe adultério. Então, uma das coisas importantes em nossa vida, quando se fala em casamento, não adulterarmos. Adultério é tudo aquilo que foge, aquilo que é legal dentro das leis. Verdade, bem dizendo que os costumes, tudo vai mudando, a cultura, mas os ensinamentos de Jesus, de Deus em nossas vidas, não mudam. Podemos analisar que quando Jesus resumiu os 10 mandamentos lá, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo tanto quanto a si mesmo, quando diz também que nós não devemos fazer aos outros o que não desejamos para nós. Podemos até referir nesse item a respeito da infidelidade. Gostaria eu que meu companheiro ou companheira me traísse? Claro que não. Então não façamos o mesmo. E é muito comum, às vezes, a criatura pensar: você agiu assim, vou me vingar. Não é por aí o caminho. Aprendemos com o Cristo também que é necessário perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, não estou dando a razão para aquele que é infiel ao casamento. Só lembrando que a fidelidade é coisa muito importante em nossas vidas. Outra coisa é buscar Deus antes de tudo em nossas vidas. A oração é muito importante. Tem uma colocação que diz: família que ora unida permanece unida. Que tenhamos uma religião, não importa qual seja, todas as religiões são caminhos para Deus. Que, segundo diz lá no capítulo, nos ensinamentos, os pais, em parte, são responsáveis pela evolução moral e espiritual de seus filhos. E muitos pais, muitas mães, muitas vezes se preocupam em dar coisas materiais da vida humana para os filhos, dar estudo, dar lazer, dar tudo aquilo que acham que é o mais correto, e muitas vezes esquecem do compromisso principal para os espíritos que reencarnam em nossos lares, que é ensinar o caminho, conduzir a Deus, desde a mais tenra idade,
Os espíritos hoje são espíritos maduros, eles compreendem e principalmente se baseiam em nossos exemplos de pai e mãe. Mas é importante que nós conduza a uma religião para que tenhamos o contato com o divino, o contato com Deus em nossa vida. Não colocar no outro a responsabilidade pela nossa felicidade ou infelicidade. É o que já citemos há pouco. É comum nos casamentos provacionais um jogar a culpa no outro. Se nós buscássemos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, aprenderíamos que o nosso dever é cooperarmos uns com os outros. Aquele que tem mais instrução ou mais moral tem o dever de compreender aquele que talvez entenda menos a respeito de espiritualidade. Sabemos que não é fácil quando é um casamento de provação, porque quer queira, quer não, nós estamos muitas vezes machucados lá no nosso interior, e isso vem à tona na nossa encarnação presente. Quando estamos no namoro, nos primeiros anos, muitas vezes nós não vemos isso aí, mas no correr dos anos na nossa vida, muitas vezes vai aparecendo. É comum as pessoas, quando estão se namorando, esconder o lado negativo que tem. E às vezes mesmo alguém conhecendo antes de casar lhe diz assim: quando eu casar ele muda ou ela muda. Não muda não. É importante que nós saibamos e tenhamos consciência. Podemos mudar nós, porque está em nós. Mas ninguém muda ninguém, ninguém é dono de ninguém, mas cada qual responde por aquilo que faz. E diz Martins Peralva também que todos nós passemos ou passaremos por todas essas espécies de casamento em nossa trajetória evolutiva. Agora vem outras colocações modernas nos dias de hoje, quando se diz que, por exemplo, o Espiritismo é uma doutrina que nos liberta, porque nós vamos estar jungidos um ao outro quando podemos ser livres. É importante que nós entendamos também que é importante que nós se libertemos daqueles grilhões que atrapalham a nossa felicidade no correr das reencarnações, às vezes de séculos e séculos. Então, quando se entende a moral do Evangelho de Jesus, é importante que nós exerça o perdão, a compreensão, a solidariedade, para que possamos ajudar na harmonia dos nossos lares, de nossas famílias. Outra colocação também é o companheirismo. Nós, como casais, devemos de manter o companheirismo. Às vezes, por exemplo, o marido gosta de uma coisa, a mulher não gosta. E como é comum, já falamos há pouco, são duas cabeças pensando diferente. As tendências não são iguais. Mas é importante que tenha o dever de cada um ceder, um cede um pouco, cede outro pouco. Se não gosta muito de ir onde o marido vai, mas é importante que algumas vezes acompanhe, como o marido também tem o dever de acompanhar a mulher naquilo onde ela deseja ir, a não ser que ela queira ir sem o marido, como é muito comum hoje nas atividades humanas, quase que em toda parte, as mulheres são a grande maioria. Não sei se é por esforço delas e comodismo dos homens, mas pode-se reparar em toda parte, até nas religiões. Na terceira idade, então, 2/3, 3/4 daqueles que lá se reúnem são mulheres e não homens. Então a mulher está na frente. Nós
só temos a agradecer. Existem colocações que as mulheres vão governar o mundo. A gente não duvida muito, talvez se as mulheres estivessem governando, não estaríamos envolvidos em guerras nos dias de hoje. Porque o sentimento feminino, na realidade, ele é muito mais, podemos dizer assim, mais espiritualizado do que o sentimento masculino. Outra coisa que é importante também no casamento é a aceitação. Aceitar o outro como ele é. Se tem algum defeito, todos nós temos. Alguns vícios também com os quais muitas vezes a criatura não consegue se desvencilhar, mas é dever no casal de um amparar o outro mesmo conhecendo as dificuldades que possui. A humildade, a simplicidade também são coisas importantes no casamento, que muitas separações, muitas vezes, vai ser por orgulho, por vaidade, por ambição, por uma série de coisas que nós não vamos aqui citar. O diálogo é muito importante. Um casal deve dialogar. Não pode ser assim, por exemplo, o marido não saber daquilo que a mulher está pensando, está querendo realizar, como a mulher da mesma maneira deve ser conversado, que hoje também está ficando uma coisa rara entre os casais. Um sai para um lado, outro sai para o outro, bem diferente do que era antigamente nos meus tempos, em que no horário da refeição se reuniam todos ao redor de uma mesa, se conversavam sobre trabalho, sobre lazer, sobre estudo, sobre tudo. E hoje, às vezes, um pertinho do outro, um está num mundo, no celular, outro no outro mundo. Não estamos assim incriminando que o celular veio para a evolução das criaturas. No entanto, é importante que nós não ocupemos todo o nosso tempo nessas tecnologias, às vezes esquecendo das coisas mais importantes, que é a família, que é a convivência, que são outras tantas ocupações importantes em nossa trajetória evolutiva. Depois, sobre a missão de pai e de mãe. É muito grande a missão. Hoje, tem se evoluído bastante. No meu tempo, a educação praticamente ia para cima toda das mães. O pai se ausentava e ficava com as mães. Hoje, as tarefas, o trabalho já é repartido quando há união, a compreensão. Evoluiu muito, muito nesse sentido. Então, nós vamos ficando por aqui nas nossas considerações, para nós refletirmos e que possamos assim, falando ainda mais um pouquinho sobre os casamentos afins, que praticamente está crescendo. Podemos analisar lá quando Kardec questionou os espíritos, perguntando se a união de dois seres é contrário à lei natural. Kardec não perguntou a união de um homem e de uma mulher, mas de dois seres. O importante no casamento, no relacionamento, é que haja harmonia, respeito. Talvez se enquadrem os casamentos de homem com homem, mulher com mulher, porque se analisarmos, se vê tanta gentileza nessas pessoas, um para com o outro, que é até de dar inveja. Então, e sabemos nós que no nosso processo evolutivo, no mundo espiritual, não existe a prática do sexo, não. Então, temos o dever de ir nós desapegando de todas essas paixões mundanas que, enquanto estamos encarnados, é natural, é legal, desde que haja respeito, responsabilidade naquilo que se realiza, faz parte da felicidade humana, nossa vida aqui na Terra, mas no processo evolutivo
nós precisamos aprendermos a amar indistintamente. Os espíritos se reúnem, formam famílias, formam assim grupos, cada qual de acordo com as afinidades que tem um para com o outro, e assim é a vida para a felicidade geral das criaturas. Então, resumindo, estamos num mundo ainda bastante complicado para a nossa vivência nos dias de hoje, mas temos a certeza que em breve estaremos num mundo de regeneração, onde não haverá mais esses conflitos nas famílias, mas haverá harmonia, paz e felicidade. Que Deus abençoe a todos nós, todos os casais, aqueles que às vezes têm conflitos, que possam, através da oração, da busca de Deus em nossas vidas, superar essas dificuldades. Muita paz. Assim encerramos as nossas colocações.